O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. 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 Esta oração que é musicada é uma oração que São Pio de Pietrelcina fazia após o momento de comunhão. Era a oração que ele fazia após ter recebido o corpo de Cristo e ter tingido os seus lábios no sangue de nosso Senhor. O Evangelho de hoje nos fala que Herodes procurava ver Jesus, procurava ver o Senhor, e de fato ele teve oportunidade, teve chances. A própria história lhe foi muito favorável para poder ver o que os nossos olhos não viram: o próprio Cristo em carne e osso. Mudar a sua forma de viver, de reinar, de usar o poder a partir do encontro com Jesus, e não o fez. Mas o evangelista diz que ele procurava ver Jesus. Mas é impressionante que o ver não foi suficiente, porque lhe faltava um outro verbo, que era conhecer Jesus. É assim que eu começo, exatamente lembrando a todos nós, que a busca de Jesus, a nossa busca pessoal, tem que ser muito mais do que um ver, muito mais do que algo externo. É verdade que o verbo ver aqui, biblicamente, significava mais do que ver os olhos, mas Herodes não conseguiu. Que nós não tenhamos a mesma sorte de ter tudo que
que nos mostra o Senhor. Conhecer Jesus na alma, conhecer Jesus no pensar, conhecer Jesus no falar, conhecer Jesus no agir, conhecer Jesus pelos sacramentos, conhecer Jesus e viver em Jesus Cristo. Como obra evangelizar, quando hoje, abrindo este tríduo da sexta festa, é verdade que gostaríamos que fosse diferente, igreja abarrotada, mas a pandemia não permite. Mas da nossa forma, já que como dizendo, está acabando essa peste, está acabando esta pandemia, fazemos o possível para celebrarmos esse Senhor das Santas Chagas, com número limitado, mas pela TV, rádio, aplicativos, YouTube. Quem quiser no Brasil e fora do Brasil, no mundo, pode estar fazendo esta semana e começando este tríduo. E que privilégio nosso de começar um tríduo neste ano com São Pio de Pietrelcina. Não faz muito que o temos por intercessor. E se digo isso, é porque não muitos já experimentaram a intercessão deste homem. Mas eu digo a você, e te desafio a colocar a sua prece por intercessão de São Pio, porque este homem é querido de Jesus, é amado de Jesus, e creio que no céu, não mais com um corpo de 81 anos, que foi quando ele morreu, não mais com dificuldade no andar, mas com seu corpo e sua alma jovem, seu espírito jovem, perdão, o corpo será depois, ainda não, o corpo será todos na volta do Cristo, quando ele se apresenta ao Senhor, quando ele vai levar a minha e a tua prece, não tem como nosso Senhor não lembrar de ter dado a ele uma parte da sua paixão. Quis o Senhor lhe dar os estigmas, as santas chagas. E com certeza nosso Senhor há de olhar para este homem, dizendo: carregaste-me bem, levaste com suavidade uma parte do meu sofrimento, e por tantas almas, Pio, ou pelo nome de batismo, Francesco, que arrebataste para o céu, no confessionário e na missa, qual o teu pedido? Felizes somos nós, se em meio a tantos pedidos, for o meu e o seu, porque Ele tem uma especial atenção do Senhor. Filhos queridos, São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, hoje eu até dizia para uma mulher no rádio, comecemos a chamá-lo, mais do que Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, ou sequer São Padre Pio, mas lembrando que ele é um santo. A intimidade nunca é ruim. Mas esse homem foi batizado com o nome de Francesco, grande admirador de outro estigmata, São Francisco de Assis. Aos 12 anos, São Pio recebeu os sacramentos da primeira comunhão e da crisma. Aos 17 anos entrou para o noviciado,
dos frades capuchinhos menores, na cidadezinha de Morcone. E foi lá que ele tomou o nome. Como eu dizia esses dias, a troca do nome significa o homem novo, a mulher nova que nasce. De Francisco para Pio. Nasce, ou se confirma ali, o que ele seria: Pio, piedoso, fervoroso, temente a Deus. O nome não podia ser melhor para um homem tão devotado à Eucaristia, à Igreja, à Virgem Maria, e para a salvação das almas, e também para a caridade. Eu estive lá, se vocês lembram, e foi quando lhes trouxe uma fita abençoada, lá na São Giovanni Rotondo. Muito breve, não sei quanto esse breve, mas mais do que eu penso, eu voltarei para buscar outra bênção para todos os nossos associados, para todos os nossos colaboradores. E olha, meus irmãos, você que bebe desta fonte de espiritualidade, a obra Evangelizar, que vai fazer 16 anos, dia 1º, semana que vem, ou na outra, não sei, é semana que vem, dia de Santa Teresinha. Nesta fonte que você bebe, que vem das chagas do Cristo, vem a espiritualidade de São Pio. E o que aprender de São Pio? Muito, muito. Alguns pontos direi. Mas antes, esse homem era um homem frágil na saúde, uma fragilidade muito grande. Por isso, assim que foi ordenado padre, aos 23 anos, ele não pôde ir para onde havia se designado, e foi enviado para São Giovanni Rotondo, devido ao clima que favorecia. E depois que ele ficou com os pais, ele foi para lá e nunca mais saiu. Não pense uma cidade grande, importante, um lugarejo. Mas ele fez daquele lugar um manancial de espiritualidade e de temor a Deus. Em meio a tudo isso, ele que experimentava na carne, pela doença frágil, ele que experimentava na carne as chagas do Cristo, ele teve uma preocupação com a caridade muito grande, coisa que nós, enquanto obra Evangelizar, não me canso de dizer, temos feito em meio à pandemia. E se você percebe quanto nós temos falado, de quantas famílias alimentadas, você percebeu? Quantas instituições que mandavam e-mails dizendo, por favor, nos ajude, que nós não temos como dar uma refeição por dia. E fomos lá, não só em Curitiba, mas no Brasil, ajudando. São Pio criou a Casa da Sofferenza, a casa do alívio do sofrimento. Se não, além das chagas do Senhor, Jesus não lhe disse que além da dor que ele carregava no corpo, haveria uma outra chaga que lhe custaria muito, muito. Porque aquilo que nosso Senhor havia dito, no mundo tereis grandes tribulações, coragem, eu venci o mundo, ele sofreu dentro da igreja. Foi muito caluniado, foi questionado o seu sacerdócio, o que lhe fez sofrer muito,
tudo que ele fazia era motivo de inveja. E você vai dizer, de quem? Não tem como omitir. De padres, de bispos. E começaram a tolher o seu ministério. Foram feitas várias denúncias que ainda persistem no Santo Ofício. E não foram tiradas porque não podem ser. A tal ponto que quando Papa Paulo VI foi nomeado, e chegaram para ele com um monte de coisa, e o Padre Pio? Ele responde, deixa-o quieto, que mal faz este homem? É impressionante, meus irmãos. Isso não é para denigrir a igreja que estou falando, mas a inveja dentro da igreja que eu estou denunciando, o ciúme dentro da igreja que eu estou falando, de males que nós não estamos isentos, nós, eu e você, que não estamos isentos, em relação entre nós, em relação com os outros. Esse homem, se ele rezava uma missa, e vinham pessoas de madrugada, neve, acompanhar sua missa de madrugada, o que esse homem fazia? Era um padre do profundo silêncio e zelo. Entrava em êxtases, mas porque sua missa era demorada, porque sua missa se estendia, mandaram diminuir. Ele era obrigado a cumprir o horário. Se ele tinha outros momentos de arrebatamento, tiraram da missa pública e o fizeram rezar apenas dentro do convento. Não sei qual foi a chaga que mais lhe doeu. A chaga que o Senhor lhe colocou, ou melhor, a chaga que o Senhor lhe colocou, não era só aquela que ela carregava nas mãos, que está muito bem representado com as luvas. Era a chaga da incompreensão, porque ele tinha, pela sua forma fervorosa, pela sua forma piedosa de ser, que purificar internamente a igreja. Eu vejo como uma extensão das chagas do Cristo. Criou um hospital, milhares e milhares de pessoas iam, motivo também de grande incompreensão. Mas ele levou a sério. Na proteção da Virgem Maria, que ele recebeu uma cura, e é uma história linda. Quando a Virgem de Fátima visitou o São Giovanni Rotondo, ele doente, e quando toda a comunidade começou a se despedir da imagem que voltaria para Fátima, ele, com uma simplicidade de filho, mas com uma confiança, pediu: mãe, quando o helicóptero já subia, e teu filho ainda estou doente, e miraculosamente foi curado. Então ele não falava só de crer em Deus, ele acreditava em Deus. Queridos filhos e filhas, nós temos muito a aprender com este homem. Eu diria que um dos aspectos importantes, o amor à Eucaristia, o amor a Jesus sacramentado, é um dos pilares da vida de São Pio. E quando nós temos aqui nas quintas eucarísticas, não sei se você percebe, nos últimos anos, nós intensificamos as quintas eucarísticas. Está na nossa espiritualidade.
não está explícito, mas implícito. O amor a Jesus eucarístico, a Jesus sacramentado, essa busca de se identificar com Jesus, a recitação do terço, o amor que ele tinha para com a Virgem Maria, a ponto de dizer que o demônio não dorme e a Virgem Maria não nos larga um instante. Ele que rezava o terço um atrás do outro. O amor que ele tinha pela confissão. Ah, confissão. Em tempos de pandemia até aceitável, mas pelo menos nesse santuário, toda terça e quinta tem confissão. Mas um homem que ficava 14 doente, mais 14 anos no confessionário, 14 horas, tem algo a nos dizer. Era um homem severo quando se tratava de uma mente lasciva. Um homem firme quando se tratava de um católico impenitente. Era um homem que às vezes não expunha para os outros, mas que tinha muitos dons do Espírito Santo, a ponto de dizer para a pessoa: você não falou este pecado, e este é o pecado, é a raiz de tudo. Se pessoas vinham da Itália e fora da Itália para confessar com ele, é porque era um homem que queria, através da confissão, e essa é a grande graça, reconciliar as pessoas com Deus. Mas São Pio não era só isso, ele era muito alegre. Diz que no convento ele era muito alegre, sorridente. Inclusive poucas filmagens se tem. Tem filmagem da última missa nos 50 anos dos estigmas, 50 anos das filhas espirituais, dos grupos. Mas no convento era muito alegre. Diz que certa vez, no tempo da Segunda Guerra, muita gente chegava até ele dizendo assim: olha, eu não morri na guerra porque eu carregava o santinho de São Pio. Padre Pio, na época. Uma vez o confrade dele chegou dizendo: Padre Pio, os teus inimigos estão se armando, se defenda. Ele falou: não tenho medo, eu também estou com o santinho do Padre Pio. Um homem que tinha dentro de si uma alegria de viver. Não é ser santo para ser pesado. Há certas coisas que não se negocia, como a maior virtude que ele prezava era a castidade, e as outras, a alegria de viver. Certa vez uma filha espiritual, preocupada com o destino do pai que morreu sem confissão, lhe perguntou: onde está meu pai? Porque ele morreu. São Pio respondeu: no céu. Sua alma passou pelas minhas mãos. Ela disse baixinho, como que contrariada: mas o meu pai não era crente em Deus. São Pio escutou e disse: às vezes basta uma única lágrima de arrependimento. São Pio tem muito a nos ensinar, a ponto de nos dizer: procure sempre fazer o melhor de si. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Sobre a família, e aqui vejo muitas famílias, ele dizia aos homens e às mulheres, aos casais: sejam como pequenas abelhas espirituais. Porque uma abelha, por mais que ela ande na natureza, encontra coisas lindas, coisas boas, mas coisas fétidas e purulentas.
A abelha só leva para sua colmeia o mel e a cera. Então São Pio dizia: sejam como que abelhas espirituais, que levam para a colmeia apenas mel e cera. Para a sua casa, para a sua família, leve docilidade, paz, concórdia, humildade, piedade, o mel e a cera. E ele dizia, e acredito que diz para nós: quem tem tempo, não espera pelo tempo. As sepulturas transbordam de boas ações deixadas para depois. Repito, quem tem tempo, não espera o tempo. As sepulturas transbordam de boas ações deixadas para depois. Além disso, quem te garante que você viverá o amanhã? Escute a palavra, continuava ele, que diz: se ouvirdes hoje a minha voz, não fecheis os corações e vossos ouvidos. Por isso, como eu e você só temos o hoje, aproveitemos o hoje para a nossa conversão. São Pio tem muito a nos ensinar. Daqui uns dias celebraremos os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, e mais uns dias celebraremos santos anjos da guarda. Eu vejo crianças aqui, mas os santos anjos da guarda não são só de crianças. São Pio recomendava muito invocarmos os santos anjos da guarda. E talvez para nós, nesse mundo de tanta descrença, saber que do meu lado, do teu, faz esse gesto, tem um anjinho te guardando, tem um anjinho te protegendo, tem um anjinho te inspirando. Queridos irmãos, não é por acaso que muitos papas, quando falam de São Pio, Bento XVI, por exemplo, dizendo é um tipo de homem raro e de um santo raro, que às vezes Deus permite andar na terra para nos lembrar das coisas do céu. Quem o beatificou foi São João Paulo II, no ano de 1999. Mas é histórico e verdadeiro que quando estudante, o jovem polonês Karol Wojtyła quis ir confessar com o Padre Pio, e quando lá chegou, o polaquinho, Padre Pio disse: trata bem este, ele será Papa. E no ano de 2002, Papa São João Paulo II, os dois certamente no céu, o canonizou como São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.